Olá, tudo bem? Dando continuidade então à sequência de exercícios trigonometria que nós estamos vendo nesse momento. Deu tempo de dar uma acordadinha, dar uma espichada no esqueleto. Vamos lá, dando sequência que tem muita coisa interessante ainda pela frente. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a Wright Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras lá na imagem. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a Wright Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, por isso 4π, cada volta 2π. Então, duas voltas completas, 4π. Essas são as informações, essas são as imagens fornecidas ali pela prova. Lógico que não é dessa maneira, a gente dá uma estilizada na imagem para ficar mais bonitinho, agradável para vocês, mas essas são as informações do enunciado, tá? A expressão da função, a altura é dada por as alternativas. Eu vou jogar de uma maneira diferente, que eu quero detalhar, quero fazer uma animaçãozinha bem legal para vocês verem da onde que está saindo esse gráfico, né? Como é que surge isso daí, né? Então, ó, eu troquei aquela figura por uma que eu construí para poder fazer a animação. Então, conforme a roda vai girando, o que vai acontecendo? Então, ela vai atingindo uma altura maior, uma altura inicial, volta para a altura inicial, depois ela vai para uma altura menor. Ela vai oscilando a altura intermediária, vamos colocar assim, né? A altura inicial, a altura máxima, a altura inicial, a altura mínima. Inicial, máxima, inicial, mínima. Então é daí que vem a construção, daí que vem o gráfico, né? Essa curva do gráfico. Ela fica oscilando, né? Entre inicial, máxima, inicial, mínima e assim sucessivamente e periodicamente. Por isso que é uma função trigonométrica por ser periódica. Então vamos lá, vamos animar, vamos rodar, vamos pôr essa cadeira, esse ponto A para girar. Então, ó, a altura máxima, a altura intermediária, a altura mínima, a altura inicial, a altura máxima, a altura inicial, a altura mínima, volta para o final do ciclo para a altura inicial, certo? Então é daí que vem esse gráfico ele surge dessa maneira. Vamos fazer essa animação novamente. Vamos lá, ó, partiu, a altura máxima, volta para a altura inicial, vai para a altura mínima. Altura inicial, altura máxima, volta para a altura inicial, vai para a altura mínima e volta para a altura inicial. Então o gráfico ele surge disso, ele vem disso daí, tá? Então uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de vocês, tá, gente? Que é o seguinte, ele parte de uma altura intermediária, não parte da altura máxima. E por que eu estou chamando a atenção disso? Estou chamando a atenção disso para a gente definir qual a função trigonométrica que nós usaremos aqui, tá? Ele está falando a respeito só de seno e cosseno. A gente não precisa nem levar em consideração a função tangente. Então, quem parte de uma altura intermediária, tá, gente? Está partindo de uma altura intermediária e não a máxima e nem a mínima, que nem foi dado, né? Ele está partindo aqui da intermediária. Então, gente, a função que está modelando isso daí é a função seno, porque ela está partindo para t igual a zero, ela está numa altura intermediária. Ah, Carlos, mas o seno é zero, o seno de zero é zero, e aqui está falando 88. É porque ele modificou essa função, tá? Mas então o importante é você interpretar que você está partindo de um termo intermediário, depois você vai para o máximo, volta para o intermediário, depois vai para o mínimo. Porque se ele partisse já da altura máxima, nós já iríamos olhar para a função cosseno, porque o cosseno de zero é 1, como nós já vimos em vídeos anteriores. E no caso aqui o seno de zero é zero, que é o intermediário entre o máximo e mínimo, que são 1 e menos 1, respectivamente. Então, essa função f de t, tá, gente? Essa função f de t, ela tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Então, ó, a mais b seno de t. Ou seja, você já jogou aqui, ó, provavelmente você já resolveu o exercício só de ter definido isso. Tá? Por quê? Porque não tem o cosseno modelando aqui. Então, também a d e a e também já são absurdas. Mas vamos fazer de conta que nós enxergamos isso. Tá, então vamos utilizar as informações do enunciado. Para t igual a zero, para t igual a zero, o que acontece em t igual a zero? T igual a zero, gente, ó, seno de zero é igual a zero.
Ou seja, então para t igual a zero nós temos que A mais B vezes o seno de zero. Isso daqui vai ficar igual a, tá? Então, ó, esse daqui é a altura inicial, 88. Que é essa altura intermediária, que é quando t vale zero. Tá? Então, ó, isso eu ia colocar um igual ali, mas não vou precisar dessa igualdade aqui, não. Então, ó, o A, que é desconhecido pra gente, então nós temos A mais. O seno de zero vale zero, então B vezes zero, então isso aqui vai ficar B vezes zero igual a 88. Você já podia pular isso daí, porque B vezes zero dá zero, né? Então isso aqui vai ficar A igual a 88. Então nós já sabemos uma das nossas incógnitas. Vamos para outra informação. A outra informação que nós temos é a altura máxima. Quando que ocorre a altura máxima? A altura máxima ocorre para t igual a π sobre 2, que nem precisaria aqui, tá? O t igual a π sobre 2, você tem que seno de π sobre 2 é igual a 1. Tá, então o que nós temos aí? Eu fiz dois cortes ali, que eu falei uma coisa e já estava escrevendo outra, aí ficou o T com dois cortes ali, ficou ruim. Vamos deixar bonitinho. Então vamos lá. Então nós temos aqui A mais B vezes o seno de π sobre 2. Já pode colocar um aqui direto para você ganhar tempo. Estou fazendo bem passo a passo, que eu gosto de deixar bem explicadinho para vocês. Então, ó, A mais B vezes 1 é igual a 168. O que acontece? O A vale 88, mais B igual a 168. Então você tira 168, você tira 88, né? Você chega à conclusão de que B é igual a 80. Ou seja, sua função, né? Então f em função de t é igual a A mais B seno de t. Tá? Então, quem é o A? Então, o A nós já determinamos. O A é igual a 88. E o B é igual a 80 vezes o seno de t. Ele escreveu de uma maneira diferente, né? Ele trocou essa ordem aí, que a adição ela é comutativa, então a ordem das parcelas não altera a soma. Então, você pode escrever daquela maneira, lógico, né? Para não comprometer o exercício. Então, tá aqui, ó. 80 seno de t mais 88, que dá a alternativa A como alternativa para esse exercício. Ok? Então uma visualização, uma animação para ficar bem tranquilo aí, para ficar bem interessante para vocês conseguirem visualizar isso aqui. A matemática, ela fica, quanto mais você enxerga a matemática, mais bonita ela vai ficando para vocês. Mais bonita, mais interessante, mais fácil de você mexer com ela. Vamos lá, então. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então, a função h de t igual a 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medido em segundo. Nossa, muita informação. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, vou começar a destacar um pouco aí para a gente depois não se perder nesse monte de informação, né? É um número inteiro positivo, esse cara aqui é o beta, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, ou seja, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes, cuidado das informações que vêm de uma maneira dissertativa aí, tá? Não vem através de algarismos de números, tá? De numerais, tá? O valor de 6 centímetros. Ele quer que a altura da base do pistão alcance por 3 vezes, que é importantíssimo, o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para o π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é... Então, ó, eu quero que essa altura
em função de t fique igual a 6 centímetros. Tá? Eu vou utilizar um trecho aqui, então deixa eu escrever isso aqui um pouquinho mais para cá, que eu quero mostrar bem detalhadinho o que vai acontecer. Depois, se eu precisar, eu volto para aquele espaço ali, que esse exercício ele vai ser um pouquinho extenso, tá? Então, ó, a altura, deixa eu medir novamente aqui, ó, a altura 6 centímetros, a altura em função de t. Qual é essa altura? Essa altura é 4 mais 4 seno de beta vezes π menos π. Vou escrever tudo numa fração só, tá? Sobre 2, os denominadores são iguais, eu posso fazer isso daí. Eu quero ver quando isso aqui é igual a 6, tá? Então, ó, tiro 4 em ambos os lados da igualdade, fico com 4 seno de beta π menos π sobre 2 seja igual a 6. Tirou 4, ficou 2. Vamos dividir por 4, então, ó, seno de beta π menos π sobre 2 é igual a 2 quartos, que simplificando eu vou deixar aqui meio, para economizar espaço, que tem bastante coisa para a gente definir aqui ainda, tá? Então, ó, eu quero saber quando o seno de alguma coisa vai ser igual a meio. Tá? E aí nós vamos precisar daquela tabela de ângulos notáveis, galera. Lembra, tá? 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, onde que o seno é igual a meio? Tá? No primeiro quadrante, seno é igual a meio em 30 graus. E 30 graus aqui, utilizando em radianos, ó, é π sobre 6. Eu tenho que usar radianos porque o exercício já vem em radianos. Tá? E aí, pela simetria, tá? Nós temos que o seno volta, né? Então, tá vendo? Ó, esse deslocamento aqui foi de 30 graus. E aqui, ó, nós temos por simetria aqui 30 graus. Então, aqui esse é 180, tira 30 graus, aqui é 150 graus. Só que eu estou fazendo em radianos. Então, π menos π sobre 6, né? Vai dar 5π sobre 6. Tá? O que acontece? Gente, ó, esses dois valores eu tenho como seno sendo igual a meio. Só que olha a informação, ele quer por 3 vezes. Então eu preciso de mais uma. E aqui para baixo eu não posso utilizar aqui para baixo. Por quê? Porque os valores do seno, o seno é o eixo vertical. Os valores aqui do eixo vertical no terceiro e quarto quadrantes, eles vão ficar abaixo de 0, são negativos. Então não serve pra gente. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que voltar para o início, né? Ou seja, completar a volta e novamente andar mais aqueles 30 graus. Então a volta completa eu considero aqui como 2π. Então novamente, onde que ele vai atingir aquilo ali? Quando você tiver 2π mais 30 graus, que é mais π sobre 6. Então, ó, 6 vezes 2 dá 12π mais 1π, isso aqui dá 13π sobre 6 radianos, que é o que a gente chama de arco côngruo, tá? Vou colocar aqui, ó, com 3 risquinhos aqui, ó. O que são arcos côngruos? São arcos que apresentam medidas diferentes, porém a localização dele no ciclo trigonométrico é a mesma, certo? Então você tem o π sobre 6 e o 13π sobre 6, são dois arcos diferentes, porém a extremidade deles são iguais, ou seja, o seno, cosseno e tangente deles são iguais entre si. Então, para que atinja a terceira vez, as 3 vezes, eu preciso que esse pistão dê mais do que uma volta. Então, eu preciso que ele percorra em menos de 4 segundos, eu preciso que ele percorra 13π sobre 6. Ok? Então, gente, ó, o que acontece aqui? Eu tenho aqui, ó, seno de beta π menos π sobre 2 fica igual, então a terceira volta, a terceira vez que ele vai atingir o meio, é o seno, né, ser igual a meio, gerando uma altura de 6 centímetros, que o exercício pede. Eu tenho que isso aqui seja igual, eu tenho que ter que aquele seno de beta π menos π sobre 2 seja igual a 13π sobre 6. Tá? Ou seja, para que o seno daqui seja igual ao seno de lá, eu tenho que ter que esse arco aqui seja igual àquele arco de lá. Então eu tenho que ter beta π menos π sobre 2 seja igual a 13π sobre 6. Gente, o π é igual a 3.
Então eu vou substituir esse 3 aqui, ó, só para a gente começar a simplificar. Né, ó. Esse cara aqui, ó, tá valendo 3, ele fala para a gente usar o π valendo 3. Então, a hora que eu ponho um 3 aqui, ó, 6 dividido por esse 3 aqui, ó, né, 6 dividido por esse 3, vai dar 2. Eu posso simplificar esse 2 daqui com esse 2 daqui, tá? O que sobra pra gente? Eu vou fazer bem na beiradinha aqui, ó, sobra aqui, ó, π usando 3. Então, fica 3 beta menos 3 tem que ser igual a 13. Vamos lá, espremendo isso daqui, mas agora já estamos no final. Então, 3 beta. Então, soma 3 em ambos os lados da igualdade. Então, vai ficar aqui 3 beta é igual a 16. Tá? Então, ó, reparem, gente, ó, desculpa, aqui não é π, tá? Me perdoem aqui. Estou escrevendo isso aqui, ó. Esse daqui, ó, é lógico que não apareceu o parâmetro, né? Então, esse aqui é t, né? Eu escrevi ali, mas esse cara aqui, ó, é t, que é o nosso parâmetro, né? Me perdoem aí, ó, beta vezes t menos π sobre 2, beta vezes t. Tá, na correria eu anotei, eu falei uma coisa e beta vezes t, então tá aqui, ó, beta vezes t. Então nós temos aqui, ó, né, só para corrigir esse detalhezinho aí, me perdoem, aqui é o t. Então, ó, quem é o beta? Beta é igual a 16 sobre o t, tá? Então o que acontece? Ele quer que o t, tá, tenha menos de 4 segundos. Então, e esse beta, tá, gente? Ou invertendo aqui, ó, t é igual a 16 sobre beta, vai ficar mais fácil para vocês definirem isso daqui. Eu quero que o resultado dessa divisão seja menor que 4 segundos. Então, essa expressão aqui vai ser a melhor para a gente utilizar. Vou até tirar aquela outra ali, porque não há necessidade daquela outra. Então, nós temos aí, ó, que o t ele é igual a 16 sobre o beta. Porque o beta, gente, olha quanta coisa nós estamos trabalhando aqui, ó. O beta é dado por um número inteiro positivo. Ou seja, o valor desse beta, então, ó, inteiro positivo, então seria, ó, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, para que o t, tá, fique menor do que 4 segundos, se você pegar o beta valendo 1, vai ficar 16 sobre 1, vai dar 16, ó, 16. Então, ó, T1, 16 sobre 1 dá 16. É lógico que no dia da prova você não vai poder fazer isso, né, para não perder tempo. O beta pode ser 2? Não pode ser 2, porque 16 sobre 2 dá 8. Você quer que... Se o t for igual a 4, você tem 16 sobre 4, dá 4. Você não quer 4, você quer menos que 4. Então, você tem que usar um beta valendo 5. Por quê? Porque 16 sobre 5 é igual a 15 sobre 5 dá 3. 15 para 16 falta 1. 1 dividido por 5 dá 0,2. Então, 3,2 é o tempo em segundos. Ou seja, para que o seu tempo fique menor do que 4 segundos, o seu beta tem que ser maior ou igual a 5. Como ele quer o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, então ele tem que ser maior ou igual a 5, então o menor valor dele tem que ser 5. Definindo esse exercício. Então repara, o exercício já é um pouquinho mais delicado, envolvendo bastante informações, por isso que eu coloquei aqui para vocês, porque a gente consegue abrir um leque muito grande para refrescar a memória de vocês, e é artifício de resolução, sem dúvida, da gente conseguir lidar num exercício mais bonitinho, mais temperado, mais delicado como esse. Certinho? Ok? Então, ó, avançando aqui, ó, para poder comentar um outro assunto que não surgiu ainda nesses exercícios, nesse levantamento de prova, mas é uma informação muito importante da trigonometria, eu escolhi um outro exercício fora da prova aí do Enem, porém extremamente importante, tá? Então ele fala aqui, ó, o limite da soma seno ao quadrado mais seno à quarta de A mais seno elevado a 2n, ou seja, a potência é um múltiplo de 2. E assim, essa reticência demonstra que nós temos aí uma soma infinita, tá? Onde A é diferente de K vezes o π,
mais π sobre 2, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros, k sendo um número inteiro. Então ele quer o limite da soma, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Então, gente, ó, só para vocês entenderem essa informação aqui, ó. Então essa informação aqui está partindo do π sobre 2, ele quer diferente. Então o A não vai poder ser π sobre 2, 90, ou seja, o seno não vai poder ter valor 1, tá? E mais k vezes o π. O π é meia volta. A hora que você somar meia volta, ele vem para cá. Então ele também não pode ser. Então eu vou largar aqui como um intervalo aberto, ó, tá vendo? Não pode ser o 1 e também aqui também não pode ser o menos 1, ok? Tá vendo? Ó, isso aqui é intervalo aberto. Então o que ele está fazendo? Como o seno ele fica variando entre menos 1 e 1, né? Então o seno de um ângulo x, ele sempre está variando entre menos 1 e 1, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. No caso aqui, por essa restrição do A, o seu seno de A ele vai ser maior que menos 1, não pode ser igual a menos 1. Por que não pode ser igual a menos 1? Porque o A não vai poder ser nem o 90 e nem os 270 graus. Então ele não pode atingir o valor mínimo menos 1 e também não vai atingir o valor. Ele vai dar 0,999, mas não vai dar 1. Vai dar menos 0,999, mas não vai dar 1. Tá? E a hora que você eleva ao quadrado, né, gente? A hora que você eleva ao quadrado, a parte negativa vai virar positiva. Então o ao quadrado ele vai estar oscilando aqui, ó. Ele vai ser maior que 0 e menor que 1. Né? Então, a hora que você eleva ao quadrado, você tem que seno ao quadrado de A, ele vai estar oscilando entre 0 e 1. Por que subiu menos 1, Carlos? Por que subiu a parte negativa? Porque a hora que você pega o menos 1 elevado ao quadrado, fica 1. Você pega o menos meio elevado ao quadrado, joga no 1 quarto. Então, você vai ter só a parte positiva. Tá? Então, por que você está chamando bastante atenção? Estou chamando para poder justificar, inclusive, o que ele pede, o limite da soma infinita. E dá para somar infinitos valores? Sim, porque isso aqui é uma PG, né? O primeiro termo, ó, repara que o primeiro termo, A1, ó, é seno ao quadrado de A. Para virar seno a quarta, para virar sempre um múltiplo de 2, eu tenho que estar multiplicando por quanto? Eu tenho que estar multiplicando também por seno ao quadrado de A, porque vem uma propriedade de potência. Olha quanta informação tem aqui para vocês. Seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, conserva a base, que é o seno, e soma os expoentes. 2 mais 2 vai dar 4, vira seno a quarta. Depois vira seno a sexta, a oitava, a décima a segunda. Ou seja, essa soma no expoente vai dar sempre um múltiplo de 2. E esses valores estão sempre maiores que 0 e menor que 1. Então você consegue somar infinitos termos, porque quanto mais você vai caminhando ao longo da sua sequência, o valor do seno vai ficando cada vez menor. Entendeu? Porque você pega aí o 1, 0,1, a hora que você eleva ao quadrado, vira 0,01, o meio elevado ao quadrado vira 1 quarto, depois 1 quarto elevado ao quadrado vira 1/16avos, entendeu? E assim vai sucessivamente. Ao cubo vira 1 oitavo, depois 1/16avos, 1/32, então você vai somando cada vez uma parcelinha menor, entendeu? Então vai chegar um momento que o seu valor é tão pequeno que não altera mais a soma. E aí nós já vimos lá em soma, né, o limite da soma de infinitos termos de uma PG, isso aqui é uma progressão geométrica de A1 igual a seno ao quadrado e razão seno ao quadrado de A também. Então a soma é A1 sobre 1 menos Q, que nós já vimos essa formulazinha lá atrás. Tá, então o limite dessa soma vai ficar igual a A1. Quem que é o A1? Seno ao quadrado de A. Sobre 1 menos Q, que é 1 menos seno ao quadrado de A. É aqui que eu queria tocar no assunto de vocês. Porque quanto vale esse? No numerador a gente não tem muito o que mexer, mas o denominador, ele vai jogar vocês, gente, a recordar vocês, ó, a respeito de uma coisa muito importante que é chamada de relação fundamental da trigonometria. Tá? A relação fundamental da trigonometria, muito importante. Deixa eu ver se eu vou escrevo esse nome aqui, ó, relação fundamental da trigonometria. E não foram vários exercícios que apareceram cobrando isso de vocês. Então fiquem atentos com essa informação para esse ano, tá? De repente tá aí uma dica que vai definir o exercício de vocês.
Tá? Por quê? Porque eu quero chegar nesse 1 menos seno ao quadrado. Então reparem que quem que é aquele 1 menos seno ao quadrado? Se eu tirar seno ao quadrado em ambos os lados da igualdade, eu fico com isso. Ou seja, aqui, ó, adaptando para o A, então, ó, quem é o 1 menos seno ao quadrado de A? É o cosseno ao quadrado de A. Então, ó, olha como é que modifica agora isso aqui. Ó. Essa soma, vou deixar só essa soma aqui, virou seno ao quadrado de A sobre cosseno ao quadrado de A. Que é a mesma coisa que seno de A sobre cosseno de A elevado ao quadrado. E seno sobre cosseno, nós já vimos que isso é tangente, ou seja, essa soma vai gerar exatamente o valor de tangente ao quadrado de A. Não é um exercício muito trabalhoso, mas é um exercício muito importante em termos do leque que ele abrange em relação a essa parte teórica, essa relação fundamental da trigonometria, de lembrar da PG com trigonometria, de associar isso daí, para que não tenham surpresas para vocês no dia da prova, ok? Eu vou ficando por aí, acho que já fizemos um apanhado bem legal de trigonometria, tem muita coisa interessante. Deixa eu voltar para cá, vamos conversando assim, a gente fica mais à vontade. Tem bastante coisa aí nos próximos assuntos, já estamos assim, já não tão no final, mas já estamos já encaminhando para finalizar essa grande revisão zona do ensino médio, mesmo porque também vocês já estão em cima aí das datas dessas provas. O intuito era justamente isso, era chegar exatamente nessa hora, para que seja extremamente importante tudo isso que essa nossa equipe aí está montando e está apresentando para vocês. Certo, gente? Ó, grande beijo, grande abraço, bons estudos, muito obrigado pela companhia e até os nossos próximos vídeos. Até mais!